Olha só, hoje a gente vai abrir um livro que ficou literalmente trancado por mais de 70 anos. Era considerado ousado demais para sua época. Esse é o manuscrito perdido de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, uma obra que promete nada mais, nada menos que uma entrevista exclusiva com a própria fonte de todo o fracasso humano. E para a gente já entrar no clima, essa citação poderosa do próprio Hill já nos dá a chave de tudo. O livro não está falando de uma figura religiosa, sabe? Mas sim de uma força que age dentro da gente. O diabo, aqui, é uma grande metáfora para o medo, para a negatividade, para a autossabotagem, tudo aquilo que nos impede de chegar aonde a gente quer. E é aqui que a coisa fica bem polêmica. O livro inteiro é escrito como se fosse uma entrevista real. O Hill, depois de superar um período muito sombrio na vida dele, alega ter conseguido quebrar o código do diabo, forçando essa entidade a revelar todos os seus segredos para controlar a humanidade. É uma ideia bem ousada, né? Mas que nos convida a ouvir o que ele tem a dizer. Vamos então entender o primeiro ponto. Como é que uma entrevista tão improvável assim se tornou possível? Para sacar isso, a gente precisa dar uma olhada na jornada do próprio autor. A jornada do Hill foi a chave de tudo. Ele recebeu lá atrás uma missão do magnata Andrew Carnegie, mapear a filosofia do sucesso. Ele passou décadas estudando gente vitoriosa, mas a ironia é que ele mesmo enfrentou um fracasso pessoal profundo. E foi lá no fundo do poço que ele descobriu o que chamou de seu outro eu, uma versão de si mesmo, sabe? Livre do medo e da dúvida. Segundo Hill, foi essa força interior que deu a ele o poder de encarar a fonte de toda a negatividade e basicamente interrogá-la. E assim, a tal da confissão começa. Hill coloca o diabo na parede e a primeira coisa que ele revela é um número. Um número que mostra o tamanho do domínio deles sobre as pessoas. 98%! É isso mesmo! O diabo afirma sem cerimônia nenhuma que controla a mente de 98% da população mundial. Sobram só 2% que conseguem escapar. Um número tão absurdo que a gente é obrigado a perguntar. Como é que isso é possível? Que armas são essas, tão poderosas que conseguem dominar quase todo mundo? A resposta, como o próprio diabo confessa, não está em forças externas, mas em ferramentas psicológicas que ele explora dentro de nós. O que mais assusta é a simplicidade dessas ferramentas. O diabo explica que o medo é sua arma número 1, plantado nas nossas mentes e alimentado pelas preocupações do dia a dia. Ele adora a ignorância, ou seja, a nossa preguiça de pensar por conta própria. E por fim, ele nos prende através do hábito, transformando a negatividade e a dúvida num verdadeiro piloto automático. Mas de todas as estratégias, tem uma que o diabo chama de sua obra-prima. Um hábito tão sutil, tão sorrateiro, que a maioria das pessoas nem percebe que está presa nele. Ele chama isso de alienação. Alienação é basicamente viver no piloto automático. É ir deixando a vida acontecer, sabe? Permitindo que a opinião dos outros, as notícias do dia ou o medo do futuro decidam as coisas por nós. É a gente abrindo mão do nosso poder mais fundamental, o de usar a própria mente para definir um rumo. E aqui está o pulo do gato. A vulnerabilidade de quem vive alienado é a passividade. Sem um objetivo claro, a mente vira um espaço vazio. E, como o diabo confessa, a natureza odeia o vácuo. Então ele simplesmente ocupa esse espaço mental com suas sementes de medo, dúvida e procrastinação. Simples assim. Para a gente conseguir enxergar o abismo que existe entre esses dois estados mentais, o livro mostra um contraste bem direto. O alienado contra o não alienado. São dois caminhos, duas mentalidades e, no fim, dois destinos bem diferentes. A diferença é gritante. De um lado a gente vê o alienado, sem um grande propósito, sempre culpando os outros, paralisado pelo medo. Do outro, o não alienado, com um plano claro, assumindo a responsabilidade e usando a própria mente como guia. O diabo confessa que simplesmente não tem poder sobre o não alienado porque a mente dessa pessoa já está ocupada demais com seus próprios planos e projetos. Ok, então se a alienação é a prisão, qual seria a chave para a liberdade? Na parte final da confissão, o diabo é forçado a revelar, meio a contragosto, os passos para a gente quebrar o código dele e retomar o controle da nossa vida. E a solução é tão direta quanto as ferramentas do diabo. Primeiro, ter um propósito definido. Isso é um antídoto direto contra a alienação. Segundo, autodisciplina, para ser mestre dos próprios pensamentos, e não o contrário.
Terceiro, e muito importante, aprender com a adversidade, enxergar cada tropeço como uma lição disfarçada. E por fim, o passo mais crucial de todos, usar a própria mente, pensar de forma independente, questionar tudo. No fim das contas, a grande revelação é esta: o maior medo do diabo não é a coragem, não é a força, é uma pessoa que pensa por si mesma. Uma mente que está ocupada com o propósito é um território onde o medo e a negatividade simplesmente não conseguem entrar.